Vamos, enquanto acaba o ofertório, bispo, são tantas bênçãos. Vamos cantar, mas com alegria, com gozo, com prazer. São tantas bênçãos. São tantas bênçãos, tantos motivos que o meu coração não consegue guardar. Tantos milagres e livramentos que tu, grande Deus, realizaste em mim. Precisaria de mais que uma noite, mais que uma madrugada, até pra te dizer, rendo graças a ti, graças a Deus, graças a ti. Meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo teu nome pra sempre. Dou graças a Deus, a ti. E ao seu nome, vamos agradecer a Deus pelo coral, maestrina, back vocal, dirigentes de louvor. Fizeram um trabalho maravilhoso, meu bispo amado, meu profeta dos teclados, maestro Constâncio Ferreira. Conceição, de onde veio esse nome, Conceição? Só se for do Calbi Peixoto. Conceição. Meu amado, Constâncio, te amo, meu compadre amado, Joás, pai de Gideão, Amorim, que é ser teólogo. Olha aí, todos os meninos fazendo um trabalho maravilhoso. E chegamos ao momento mais precioso da nossa reunião, o momento de ouvirmos a voz de Deus. Obrigado, meu bispo querido. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios de Salomão, capítulo número 3. Provérbios 3, 32. O tema desta noite é sobre a intimidade do Senhor com os sinceros. Foi Salomão quem ensinou dizendo: porque o Senhor abomina o perverso. O Senhor não ama o perverso, o Senhor abomina. Mas aos retos Ele trata com intimidade. Diga aí, aos retos Ele trata com intimidade. Vamos ouvir o Espírito Santo falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, estar na tua igreja, ter raízes na tua casa, é viver a solidez espiritual, é ter alcançado um estado de felicidade tão grande, que nem o dinheiro, nem a fama, nem a riqueza seriam capazes de outorgar. Não há dentro de nós sombras. Quando mergulhamos, ó Deus, nas profundezas do nosso subconsciente, nós não encontramos cadáveres fétidos, porque a nossa vida velha já passou, tudo se fez novo. Somos em Cristo novas criaturas. E estamos aqui, ó Deus, celebrando o teu nome e também com o desejo intenso de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Usa então, Senhor, os meus lábios, minhas cordas vocais,
para exprimir através da palavra o que está nas profundezas do teu coração. Estou aqui absolutamente dependente de ti, não sei sequer e não sou capaz de pensar coisa alguma, pois a minha suficiência vem de Deus. Fala-nos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, a prognoses do Senhor, aqueles que têm um selo para o dia da redenção, sabem que não foram postos para a ira, são justos, foram justificados pelo sangue de Cristo, foram lavados, éramos todos como o carmesim, como o escarlate, hoje somos alvos como a branca lã e a neve tão linda de se ver. Meus filhinhos, minha igreja amada, estamos vivendo dias que eu chamo de 50 dias de transformações. Já tratamos das questões que dizem respeito à vida de intimidade, começamos no domingo, e hoje nós vamos dar um passo muito profundo nesta questão que faz tão bem a alma de um cristão. Nós temos que aprender a desenvolver um hábito muito salutar, que eu vou chamar de um check-up espiritual regular. O que é um check-up? É um hábito que as pessoas que cuidam da saúde fazem e têm como prática. Pessoas que vão todos os anos ao médico por prevenção e para não terem problemas de coração, eles fazem um check-up de coração. Não deixam a glicose subir, não se tornam diabéticos, porque o médico no check-up identifica e torna a vida mais saudável. Não desenvolvem glaucoma, porque a sua pressão intraocular está sempre regulada. São pessoas que se cuidam. Quem faz check-up físico com o seu médico regularmente, nunca chegará a ouvir do médico esta palavra de condenação: você já chegou tarde. Você sabe, por exemplo, a obstetra diz: a mulher tem que fazer todos os anos toque de mama, Papa Nicolau, e há pessoas que nunca fizeram. O homem, a partir dos 40 anos, tem que ter um urologista, tem que ver o PSA, tem que fazer toque, mas todo mundo foge. E às vezes as pessoas, por não fazerem check-ups regulares na sua saúde, quando chegam às vezes a um consultório, o médico diz: olha, lamento muito, mas já é tarde, já não posso fazer nada por você. Então, o que isso quer dizer com as questões espirituais? É muito importante nós fazermos um check-up da nossa vida, frequentemente, começando pelos nossos pensamentos. Isto é verdadeiro. Nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida espiritual. Eu tenho louvado a Deus frequentemente, eu tenho tido comunhão com o Senhor, eu faço parte de um discipulado, eu aprendo as coisas do altar para viver, eu tenho raízes no ministério, eu não me refuto a evangelizar uma pessoa, dar um folheto, fazer uma oração. Quais são os meus alvos? Quais são as minhas metas? Eu tenho tido progresso? Não tenho tido progresso? Exatamente como o médico que manda fazer regularmente os exames de sangue e tomografia, não sei o quê, para que a pessoa tenha cuidado com a sua saúde, nós temos que ter isto na vida espiritual. Paulo disse em Timóteo, olha esta palavra, 1 Timóteo 4, ele diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, na pureza, até a minha chegada, e aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, nelas ser diligente. Para quê?
para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quer dizer que eu não posso estar na igreja e não apresentar progresso. Mas por que eu apresento progresso nestas áreas, louvor, comunhão, discipulado, ministério evangelino, se eu não tenho realmente uma vida com Deus, eu não tenho progresso. Deus quer que eu tenha progresso emocional, físico, familiar, financeiro, mas Ele disse, não sejas negligente, você tem que ser diligente. Então eu tenho que fazer frequentemente, eu lhe digo que eu faço isto nas minhas tertúlias com Deus, eu faço um check-up. Senhor, eu amo o louvor da igreja. Se há uma coisa que eu amo apaixonadamente é o louvor. Aliás, até acho que ninguém pode subir aqui em cima com fogo estranho. O louvor é a identificação da sua igreja com o Pai. Eu amo louvar a Deus, eu amo pregar, eu amo a comunhão, eu amo discipular. Eu faço esse check-up constante. E se eu percebo que alguma área da minha vida que precisa de ser corrigida, começa onde? Aqui dentro. Começa nos meus pensamentos. Que o teu progresso seja a todos manifesto. E o que é que eu devo fazer? Olha o que disse Paulo. Versículo número 16. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Mas antes de eu cuidar da doutrina, eu tenho que cuidar da minha vida. Porque, irmãos, isso se chama o quê? Cuidar da vida, tem que cuidar de ti. O Senhor está dizendo, faça um check-up espiritual todos os dias. Porque às vezes a pessoa diz, por que eu não quero ir mais à igreja? Por que eu estou preguiçoso com as coisas de Deus? Por que eu não tenho vontade de orar? Você está fazendo um check-up. É como um médico, que você chega e diz, faz uma tomografia, faz um raio-x, faz um exame de sangue, vamos ver onde é que está alguma coisa debilitada. Isto é muito importante. Vou lhe dizer uma coisa. Você sabe que 23% das mortes por problemas cardíacos começam com um foco infeccioso num dente? Um foco infeccioso num dente pode levar à morte por problema cardíaco. E as pessoas não cuidam muito desta área. Às vezes é uma dor, a pessoa diz, não, é porque eu tenho aqui, não sei o que, do nariz. Não é, é um dente que está lá com uma infecção, um foco de pus, aquilo entra na corrente o dia inteiro sanguínea e acaba por matar a pessoa. E às vezes um pequeno exame detectaria isso e a pessoa faria a extração, a exodentia e acabaria. Então, nós temos que pensar, precisamos de ter um check-up. Eu estou amando, eu estou tendo prazer em dizimar e ofertar, vir ao culto, ou isto para mim é um peso, um fardo? Porque nós estamos caminhando para quê? Para pensarmos hoje na intimidade com Deus. Paulo disse em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo aqui? Levante a sua mão. Ainda bem, amado, ainda bem que você tem essa consciência. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amado, nós somos novas pessoas. Nós não podemos ser os mesmos, tem que haver progresso. Nós não podemos viver dos velhos impulsos da vida. Nós temos uma nova vida, nós temos uma nova identidade. Por isso Paulo disse em Coríntios, 1 Coríntios, ele diz, examinai-vos a vós mesmos. Sou eu que tenho que fazer o meu check-up. Entende, brother Beck? Sou eu que tenho que fazer o meu check-up. Eu tenho, analise, examine-se a você mesmo. Veja, olhe para você, porque é daí que nasce a vida íntima com Deus. Se realmente estás na fé. E foi Davi quem disse ainda mais fundo, ele disse, sonda-me, ó Deus. Salmo 139, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Você veja, Davi está fazendo o quê? Um check-up. Senhor, vê se há em mim. Claro que Deus não precisaria de ver nada, porque Ele é onisciente, sabe de tudo. Mas Davi está ali, num processo de intimidade com Deus, diz, Senhor, se houver alguma coisa errada, algum caminho mau, tira-me disso, leva-me pelo caminho eterno. Isso se chama o quê? Um check-up espiritual. Nós temos que viver totalmente rendidos, submetidos, humildemente, a fim de podermos ter intimidade com o Senhor. É uma autoanálise.
eu tenho que ser honesto comigo, eu tenho que dizer como disse Davi: Senhor, vê lá o que está aqui dentro. Aquilo que às vezes eu não vejo, Deus vê. É muito importante, porque às vezes a pessoa diz: o meu sonho era ter intimidade com Deus, mas apóstolo, eu não consigo orar, às vezes tenho dificuldade de vir à igreja, não consigo ler a Bíblia, cantar e louvar para mim é muito difícil. Sabe, alguma coisa tem que mudar aí dentro. Alguma coisa tem que mudar, porque às vezes nós temos nos subterrâneos da mente aí água que não pode estar lá poluída, e a gente tem, não é? Há pessoas que têm mergulhos introspectivos tão profundos que quando chegam lá dentro da sua alma encontram cadáveres fétidos, quando isso tudo já tinha que ser tirado da vida. Então você se lembra que domingo nós começamos a tratar do filho pródigo, e esta passagem aqui é muito instigante. Diz que houve um rapaz, diz Lucas 15, 12, diz que o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Era um rapaz muito egoísta. Isto é a figura do ser humano tradicional: pai, dá-me, eu quero a minha parte, eu sou eu não preciso de ti. E você conhece a história do filho pródigo, essa coisa centrada no egoísmo. Deus não age no egoísta, bom. Deus não opera no soberbo, é para os retos. Deus diz que aos retos ele trata com intimidade. Então diz que o filho pródigo pegou o dinheiro, saiu, foi para uma terra distante, viveu dissolutamente, e até que um dia o Espírito Santo faz com que ele caia em si e faça um exame, um check-up, uma autoanálise. Então ele diz assim no versículo 19, diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo mudou a atitude egoísta. O Espírito Santo transformou. Daquele dá-me, 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 ele disse: agora faz de mim um servo. Do egocêntrico, ele buscou Cristo para o centro da sua vida. Daquela terra distante que nós estudamos aqui tanto domingo, ele agora volta para a casa do Pai. Esta mudança é que leva à intimidade com Deus. E claro, eu tenho consciência que isto não acontece de um dia para o outro. Isto não é overnight. Você não entra aqui um dia, no dia seguinte a tua vida está transformada. É um processo. Mas é um processo que começa por um passo inicial. E o versículo 17 diz isso: então, caindo em si. É muito importante quando nós somos honestos conosco. Muito importante quando aqui dentro da mente está a mente de Cristo. E sabe, diz que ele um dia, ele sujou, ele pisou, ele humilhou, ele foi para longe, ele foi para uma terra distante, ele gastou tudo, ele virou um homem dissoluto. A riqueza que ele ganhou do pai, ele jogou no mundo. Foi baile, foi êxtase, foi bebida, foi cocaína, foi uísque, foi álcool, foi sexo ilícito. Mas houve um dia que ele disse: gente, eu não nasci para isso. Ele se autoanalisou. Ele disse: eu nasci para estar na casa do meu pai. E ele deve ter batido com a mão naquela testa, disse: cabeça dura, o teu lugar é na casa do pai, o que você andou? Você sabe que às vezes Deus permite que nós tenhamos experiências no mundo para valorizarmos a casa dele. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu vivo há 42 anos na casa do Senhor. Eu sou barata de igreja. Se eu pudesse, eu vivia ali naquele cantinho. Eu amo igreja. Você sabe por quê? Porque eu não venho à igreja, eu pertenço à igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Então, quando ele diz caindo em si, foi um momento de ruptura com o mundo. E para nós sermos pessoas de intimidade com Deus, há de haver um momento que você tem que ter uma ruptura com o mundo. Você tem que dizer: se Deus diz não, eu digo não. Se Deus diz sim, eu digo sim. Esta ruptura foi quando ele caiu em si. Porque ele voltou à casa do pai. Você sabe, eu já lhe falei que a casa do pai, ele disse lá a fartura. E quando o pai o viu, diz que correu, o abraçou e o beijou. Porque o pai queria o quê? Intimidade. Ele queria um filho reto.
Ele queria um filho submisso, ele queria um filho obediente, ele queria estar intimidado com o filho, tanto que quando ele o viu, correu, abraçou e o beijou. Você sabe, 2 Coríntios 3,18, há uma palavra que mexe com o meu coração. Ele disse: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha agora, somos transformados de glória em glória. É impossível você estar numa igreja da graça de Deus genuína, verdadeira, e você ouvir Deus falar e a glória de Deus se manifestar, e você voltar depois outro dia sendo a mesma pessoa. É impossível. Porque diz que é transformados de glória em glória. E diz: somos transformados na sua própria imagem. E quem é que faz esta obra? O Senhor, o Espírito Santo. Deus tem que fazer de você um grande marido. Deus tem que fazer de você uma grande mulher, uma grande e submissa esposa. Deus tem que fazer de você um filho que honra os seus pais. Deus tem que fazer de você um empresário justo, honesto, verdadeiro, sabe, uma pessoa que tem um empreendimento e que vive segundo as regras de Deus, porque a Bíblia diz: somos transformados de glória em glória. Amado, e a transformação faz o quê? Nós termos progresso. Eu entrei aqui e fumava 3 carteiras de cigarro, graças a Deus hoje eu só fumo. Isso não aconteceu nada na tua vida, o mundo está aí dentro ainda. Pastor, o senhor não me conhece, mas eu bebia, era 28 cervejas cada final de semana. Hoje bebo 3, 4. Não, o mundo está aí dentro ainda. Pastor, eu antes andava no pagode, eu andava na farra, no carnaval. Agora, eu vou sim, sexta-feira, happy hour. Você tem o mundo aí dentro. Deus não gosta desse mundo. Esse mundo é perverso, esse mundo é maligno, esse mundo é diabólico. A Bíblia diz: quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Quem é amigo do mundo não se pode fazer amigo de Deus. Pastor, então o senhor quer que eu seja um padre carmelita, uma freira carmelita? Não, eu quero que você seja a imagem e a semelhança do Senhor. Você sabe por quê? Porque as pessoas vão dizer: ele é um homem de Deus, esta é uma família abençoada e bendita. Esta palavra transformados vem de uma palavra grega, metamorfose, quer dizer, é um processo igual a lagarta que vira borboleta. Você já viu uma lagarta virar borboleta? Eu vou lhe mostrar. O bispo Desde colocou lá 1 minuto e passa. Ali tem uma lagarta. A igreja como lagartas, amados, sem uma imagem de nada perfeito. O Espírito Santo entrou em nós, Deus nos transforma e viramos esta metamorfose. Nesta metamorfose, nós temos que ser honestos com o Senhor. Nós não podemos mais viver para nós mesmos. Nós não podemos criar os nossos próprios caminhos. Nós temos que nos oferecer a Deus. Então é muito importante você saber como é que Deus reage quando alguém busca a casa do Pai. Olha lá, Lucas 15, 25. Levantando-se foi ele para o Pai, vindo ele ainda longe. Seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu. Veja a autoanálise, olha aí, sem vergonha, né? A pessoa não teve vergonha, não teve. Senhor, eu me rasgo, eu abro o meu coração, eu pequei. Pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés.
trazei, matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este é meu filho. Ele não disse este malandro, cabeça dura, safadinho. Ele disse: este meu filho. Olha, há muito tempo Deus está dizendo: você é meu filho, você é minha filha, eu quero que você tenha intimidade comigo, eu quero te colocar a melhor roupa, o anel, as sandálias, eu quero me regozijar, sabe? Eu quero ter intimidade. Sabe quando é que passa a ver intimidade? Quando você se cansa do mundo. O pai correu, abraçou e disse: este é meu filho. E o Deus disse: então vou lhe dar o melhor. Então você tem que desenvolver isto. Por quê, apóstolo? Porque Deus, aos íntimos, Deus chama de retos. E diz que aos retos Deus trata com intimidade. Pastor, e onde é que eu começo a criar a minha intimidade com Deus? Antes mesmo, porque eu só venho aqui à igreja segunda ou quarta e domingo. E o resto? Deixa eu lhe explicar. Mateus 6,6. Há uma palavra tremenda nesta passagem. Olha o que ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te honrará. Então é isto que eu quero que todos na igreja se habituem. Eu não preciso exatamente a palavra, entrar no quarto, trancar a porta. Eu posso ter esta intimidade, porque ele disse: o teu pai que está em secreto. Eu posso ter quando estou no meu carro, quando estou na minha casa, quando estou deitado, quando estou no escritório, quando estou trabalhando. Eu tenho que gerar este prazer, sabe, você, de orar a Deus, de louvar, mas você tem que ser radical. Você não pode ter um tempo com Deus e um tempo com o mundo. Eu não posso gostar da música sacra e também gostar da música secular. Tem que haver uma ruptura. Entra, fecha a porta, quer dizer, íntimo com Deus. O pai que está em secreto, vê em secreto. Deus vê o que está no teu coração, Deus vê o que está na tua mente. Deus conhece os mais profundos desejos da minha alma. Deus conhece o que está dentro do meu coração. E disse: o pai que vê em secreto. Às vezes não precisa nem falar. Paulo disse aos Romanos que nós às vezes nem sabemos como orar, e o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, se manifesta. Às vezes você está lá, glória, aleluia. Você, aquela intimidade. Ai, eu quero tanto que você seja assim, amado. Eu quero tanto que você ame a Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o Criador, Ele é o Salvador. Então, amado, você que já esteve no primeiro amor com Deus e abandonou o primeiro amor, volte ao primeiro amor com Deus. Volta a sentir prazer de vir à igreja, de participar, criar raízes, o sentimento da pertença. Abra o seu coração quando você entra aqui. Não deixe que ninguém te roube os prazeres antes de um culto, amado, em que você chega aqui, senta e fala em línguas e louva. Eu não lhe disse, da outra vez eu estava sentado atrás. Era sua irmã? Era sua irmã? Ou era você? Era a irmã. E ela estava falando em línguas atrás, e eu ouvia Deus falar, para que eu falasse à igreja através das línguas interpretadas. Então a pessoa vem à igreja: vou esperar, quando estiver no terceiro hino eu entro. Estou aqui fora, vendo o sol, a lua. Eu não gosto nem de entrar, eu só gosto para a mensagem. Ofertório não, eu fico ali na cantina, vou dar uma volta, vejo o parque de estacionamento, anoto a placa do carro para jogar no bicho. Essa é pesada. Essa é pesada. Então eu tenho que ter o pai, o pai que vê em secreto, ele te recompensa. Nenhuma das nossas obras é em vão, amado. Então diz em Isaías 31:6, Isaías 31:6, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Deus está falando a Israel: vocês se afastaram de mim.
Irmãos, 42% do povo evangélico abandonou as igrejas à volta do mundo. Não é aqui no Brasil, não, no mundo. Entregaram-se aos prazeres da vida dissoluta, vivendo dissolutamente numa terra distante. E parece que estão abafando. São reis da cocada preta. Não, mas eu não senti nada. Tem 3 semanas que eu não vou à igreja, 4 semanas que eu não vou à igreja. Você sabe, o Senhor está dizendo: convertei-vos. De quem você se afastou? Eu preciso voltar a ter aquele gozo, aquele prazer. Mas você precisa de sentir isto. Ezequiel 34, 6 a 8, o Senhor diz isso, olha só: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado, por todo o outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. E nós estamos aqui, meus amados, pela televisão, pela rádio, pela internet, pelo satélite, estamos buscando as ovelhas, porque elas andam desgarradas. Versículo de número 7 diz: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, não apacentam as ovelhas. É assim que está o estado aí fora, amado. Por que nós temos programas tão caros de televisão, amado? Nós estamos indo atrás das ovelhas. Você viu o relatório que eu mostrei agora? Pessoas em Portugal, pessoas na África, pessoas na Europa, nos Estados Unidos, pessoas que querem a verdade, amado, e andam atrás na internet, no satélite, de alguém que lhes diga: este é o caminho. Há um espírito de aflição, há um medo do futuro, e nós precisamos dizer às pessoas: creia em Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele não te abandona, Ele não te desampara. Você pode ser jovem, chegar a ser velho, e você vai ver que Deus não te desampara, nem deixará a tua descendência mendigar o pão. É a hora de Deus, amado. Jesus vai voltar. Ezequiel 34, 11 a 14 diz: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra as ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, vou livrá-las de todos os lugares por onde foram espalhadas, e no dia das nuvens e da escuridão. Tirá-las-ei dos povos, as congregarei dos diversos países, introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, com todos os lugares habitados na terra. Versículo 14: apacentá-las-ei de bons pastos, nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons. O que é uma boa pastagem? É uma pastagem pintada de verde? É palha seca pintada de verde? É palha venenosa? Quais são os bons pastos? A graça de Deus, meu amado. A revelação da graça é você saber da sua predestinação, da sua eleição, do que é falso livre-arbítrio. É fugir desse engodo, desse mercantilismo que está aí fora, amado. Afinal, quem cura, quem salva é o sangue de Cristo, é sangue de homem, amado. Tanta mentira, por isso que as ovelhas estão dispersas. No Brasil são 15 milhões de evangélicos que disseram: igreja, não mais. Porque os pastos não eram bons pastos. E a ovelha depois pensa que ela pode comer lá fora no mundo. Chame para uma reunião de oração, vem 600 pessoas. Põe um Rock in Rio aí com guitarra diabólica e vão lá 1 milhão de pessoas, amado. Chame para uma noite de louvor, vem 500 pessoas. Chame para um jogo de futebol e ponha lá um grande jogador de futebol e milhares e milhares de pessoas vão. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É um caos. A humanidade está de ponta cabeça. Então o Senhor disse: olha, eles estão dispersos.
Hoje em dia tem crente que não passa nem na porta da igreja. Estão longe, estão abafando. E Deus está dizendo: volta, versículo adiante, 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu vou buscar, a desgarrada eu vou tornar a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma eu fortalecer, mas a gorda e a forte eu vou destruir, eu vou apacentá-las com justiça. Quem é gorda e forte? O que é isso? São as pessoas autossuficientes. Eu não preciso de igreja para nada. Eu também tenho uma Bíblia em casa. Eu não vou à igreja para sustentar o pastor. Então o mundo começa a penetrar na cabeça da pessoa. A pessoa diz: um dia eu vou voltar. Quando, quem sabe, daqui a uns anos, e a vida está lá se enterrando na vida fúnebre, nefasta desta terra. Ele disse: sou eu que vou buscar. Versículo 17: quanto a vós outras ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre as ovelhas, entre os carneiros e bodes. Versículo 18: acaso não vos basta a boa pastagem? Estou dizendo, não é suficiente para você estar numa igreja de paz, de alegria, bons pastos, bons ensinamentos, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? Não vos basta teres bebido as águas claras, a vez de torvar o resto com os pés? Quantas minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, diz o versículo 20, lhes diz o Senhor: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. O Senhor está dizendo: olha, a autossuficiência rouba a intimidade, rouba o primeiro amor. Você vai botando aos poucos o mundo de volta, Deus já tirou de lá, e a vida, um dia que você se acha gorda, não preciso mais de igreja. Pensando bem, já que eu bebi, vou beber mais, já que eu comi, vou comer mais, já que eu estou no mundo, você tem que ter cuidado com o já que. Já que não aconteceu nada, já que, você tem que entender. Olha o que diz Provérbios 20, 27, por favor, olha lá. Temos 5 minutos apenas. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual ele esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O Senhor está esquadrinhando o mais íntimo, lá dentro, que ninguém pode ver. Salmo 25, 14. Olha que palavra, amado. Olha que salmo. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E quando você teme a Deus, você tem intimidade com Ele, seja em casa, na igreja, no carro, no escritório. A intimidade, porque Deus diz que só os retos. Agora Ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus, ao íntimo, Ele dá a conhecer o plano, o projeto da salvação. Você vai conhecer coisas profundas de Deus. Você vai conhecer o que é o secreto de Deus, vai compreender a mente e os planos de Deus, você vai se tornar um amigo de Deus. Comece dentro da tua família. A tua família tem que ser chamada de bendita, porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não é para a pessoa que põe Deus em terceiro lugar, em quarto lugar. É para os que temem. Temor não é medo, temor é reverência, temor é amor, temor é obediência. E Ele disse: a estas pessoas da minha intimidade, eu vou lhes dar a conhecer a minha aliança, os meus segredos, aquilo que Ele recompensa. Isto é maravilhoso, amado. Tomara eu ter mais 4 horas pela frente para eu continuar explicando estas coisas. Então, o que é intimidade? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Aquela coisa íntima que você fala com Deus, você se expressa, os seus sentimentos, o seu coração, você está totalmente aberto. Deus fala profundamente e Ele diz, Ele dá a conhecer, Ele revela. O Senhor se revela. Às vezes você diz: Senhor, o que é que eu devo fazer? E vai lá, o Senhor diz: é este o caminho. Pai, esta pessoa, Deus diz: não, essa não. Aquela sociedade, não, esta pode. Você é íntimo, Deus te revela os mistérios da sua aliança. Isaías 41:8 diz assim:
mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem te elegi, sendo Abraão, meu amigo. Quando você tem intimidade com Deus, você é um amigo de Deus. E amigo de Deus tem toda a provisão de Deus, tem toda a proteção de Deus, tem crédito diante de Deus. Isso é maravilhoso, mas vamos lá, falta pouco tempo. 2 Timóteo 3,4 diz a palavra do Senhor: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isto é um sintoma dos últimos tempos. As pessoas são mais amigas dos prazeres que amigos de Deus. Eu vou dizer uma coisa, mas eu amo a Jesus Cristo. Eu amo a Jesus. Eu vivo numa pedalada 24 horas por dia, mano. Eu não posso, eu não tenho condições de renunciar a estas verdades. Isto é irrenunciável. Eu tenho que te dizer todos os dias que eu gosto da intimidade com Deus. Você sabe por quê? Porque eu temo a Deus, porque eu quero conhecer os mistérios, eu quero conhecer a aliança. Mas para isso, eu tenho que entrar no secreto, falar em secreto. O Pai que vem em secreto, me recompensa em secreto. Salmo 25:12 disse: ao homem que teme o Senhor, que tem intimidade, que é reverente, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Senhor, devo comprar, não devo comprar, devo fazer sociedade, não devo, é hora de eu fazer este empreendimento, é hora de eu dar este passo. O Senhor instrui no caminho que deve escolher. Aleluia. Ou seja, os segredos, aquilo que é sagrado, aquilo que é divino é revelado. Jó 15:8. Ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria. Então, Jó está dizendo: você ouviu o secreto conselho de Deus? Você sabe que há cerca de 45 minutos Deus está falando ao teu coração? Deus está falando ao meu coração. O secreto conselho de Deus. Então, se você veio aqui buscar um conselho, Deus está te falando o que você tem que fazer a partir de hoje. 2 Coríntios 11, eu termino, versículos 1-4. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, disse Paulo. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. Eu tenho-vos preparado para apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E ele disse: na verdade, vindo alguém prega o outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais um espírito diferente que não temos recebido, ou um evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então, meu amado, você é uma virgem pura que está sendo preparada para um só esposo, que é Cristo. Vida de pureza e de simplicidade é a vida de intimidade com Deus. Quantas vezes, dentro do meu carro, às vezes eu venho para a igreja, e eu não vou negar isso a você, às vezes eu venho para a igreja aflito, com o coração pequeno. Meu Deus, é tanta carga sobre mim. E Deus diz: nenhuma, a igreja é minha, sou eu que faço as obras. Para com esse negócio de dizer que você tem um fardo. Você não tem fardo nenhum, você nem é marreco. A igreja é minha, o povo é meu, a noiva é minha. Você é apenas o bispo que eu constituí para pastorear as minhas ovelhas que eu comprei pelo meu sangue. Você só tem que abrir a boca, eu vou fazer as coisas acontecerem. E essa intimidade de eu entender essas coisas é que me dá um paz. Amado, eu sou um indivíduo muito, muito feliz espiritualmente, mas assim, de uma intensidade que você não imagina. Porque há muitos anos que eu conheço esta vida secreta com Deus. Há muitos anos que eu me tranco em escritório. Há muitos anos que eu me tranco em casa. Eu me recordo,
Às vezes eu fazia viagens para ficar sozinho, escondido aí no meio do mato, porque a vida íntima com Deus é que é a razão da minha vida. O resto, tudo passará. Os céus vão passar, a terra vai passar. Jesus disse: a minha palavra não passará. Então eu queria terminar, porque a hora se esgotou, deixando este recado para a igreja. Deus, aos que tratam na sua vida espiritual com intimidade, Ele revela a sua aliança, Ele revela os segredos, Ele revela os passos a dar, Ele revela as decisões a tomar, Ele guia pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça. Então, amado, eu tenho que terminar a mensagem dizendo: seja e busque intimidade com Deus. Quando você chegar à igreja e começar a senta no lugar e tem um grupo, você diz: por favor, para com o telefone celular, acaba. Nós estamos aqui para buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que há um povo que vive por fé, que o busca e Deus recompensa o galardão. No seu carro, no seu quarto, na hora da refeição, mostre a sua intimidade à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Mostre que você é um homem de Deus no seu trabalho. Não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Assim seja. Assim disse o Senhor. Aleluia. Curve a sua cabeça. Pai amado e bendito, Senhor dos senhores e Rei de reis, como é bom, ó Deus, ouvir a Tua voz. Como é bom sermos inspirados a viver a intimidade contigo. Tememos a Deus acima de tudo. O Senhor revela a sua aliança. O Senhor revela os seus segredos. O Senhor revela os seus caminhos. O Senhor revela o segredo e o oculto para os que o temem. Ele trata como retos. Assim, no nome de Jesus, que cresça agora no coração de todos um intenso e profundo amor com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Passaram 5 minutos, a bispa vai dar a bênção final. Muito obrigado por você nos amar e obrigado por você amar esta igreja. Glória a Jesus, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ter essa intimidade contigo, Senhor. Obrigada, Pai, porque o teu sangue abriu o caminho direto ao teu trono, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, por este novo e vivo caminho, Senhor. Pai amado, dá ordens agora aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Que guarde a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Que nos livre do homem mau, do fraudulento, do sanguinário. Que nos livre de tudo aquilo que possa tentar desviar os nossos olhos dos teus caminhos, Pai. Porque nós sabemos que grandes coisas tu tens preparado para aqueles que têm intimidade contigo. Por isso saímos daqui felizes, preparados para receber o melhor vindo de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.